Evelyn Parker tinha pensado a pior parte desta noite seria cantando para um quase vazio bar. Ela estava errada. Quando ela recusou o errado homem, ele retornou com dois outros para ensinar ela uma lição. Eles arrastaram ela para um escuro beco, quebraram seu tornozelo e deixaram ela sangrando na fria noite. Evelyn implorou a sombra, movendo em direção a ela, não para machucar ela mais. Mas Declan Hayes não tinha vindo para machucar ela. O chefe do crime italiano, dono da boate onde ela cantava, tinha vindo para destruir cada homem que tinha posto uma mão sobre ela. Era perto de 2h30 da manhã em Nova Orleans. O Velvet Note, um aconchegante bar de jazz aninhado no velho French Quarter, tinha apenas alguns bebedores tardios restantes, demorando sobre seus últimos goles de bourbon. No pequeno palco de madeira, Evelyn Parker estava sozinha, um velho microfone em sua mão, sua voz quieta flutuando pelo ar enfumaçado como névoa, ecoando fracamente com a tristeza de Billie Holiday. Ela tinha cantado aqui por 8 meses, 5 noites por semana. Sempre a última a deixar o palco, carregando para casa um sonho que nunca parecia perto o suficiente para tocar. Cada vez que ela contava suas gorjetas depois de um show, seu coração apertava quando o total ficava aquém do aluguel e da mensalidade para a aula de canto que ela ansiava frequentar. Esta noite ela ganhou apenas 23. Quando o velho relógio atrás do bar bateu 1h45, o último cliente levantou, pagou e escorregou para a noite. Evelyn recolheu seu dinheiro, vestiu seu casaco, agradeceu ao barman e saiu. O vento de novembro varreu contra sua gola, afiado e frio, carregando o úmido cheiro do rio Mississippi e o gorduroso cheiro de comida frita de um vendedor noturno estacionado por perto. Seu apartamento era apenas 6 quarteirões de distância. Ela tinha andado esta rota centenas de vezes e nunca teve qualquer razão para ter medo. Mas esta noite sentiu diferente. Quando ela virou em uma rua estreita e vazia, ela ouviu passos atrás dela. Rápidos, urgentes, mais de um par. A mão de Evelyn escorregou em seu bolso do casaco, escovando seu telefone. A voz de um homem veio de trás, fria e familiar. Lá está ela. Pensou que você poderia me humilhar e ir embora, hein? Ela virou. 3 homens. O do meio, ela reconheceu instantaneamente. Bradley Westbrook Jr., 32 anos de idade, o filho de um senador estadual, um herdeiro mimado da elite política. 3 semanas antes, ele tinha tentado flertar com ela no bar, cuspindo palavras rudes e ignorando suas recusas. Evelyn tinha levantado sua voz e dito a ele para ir embora, bem ali na frente de seus amigos. Ele tinha saído, rosto corado de raiva. Ela deveria ter sabido que ele voltaria. Eu não quero problema, Evelyn disse, mantendo sua voz firme, sua mão ainda segurando seu telefone. Eu só quero ir para casa. Você me fez de boba. Bradley se aproximou, sua respiração pesada com álcool e arrogância. Você pensa que é melhor do que eu? Eu penso que eu tenho o direito de dizer não. Evelyn deu um passo para trás. Os outros 2 homens se espalharam, bloqueando seu caminho. Resposta errada. A mão de Bradley se lançou, chato não, agarrando seu pulso e torcendo ele forte. Evelyn gritou, se soltou e correu. Ela conseguiu apenas alguns metros antes de ser puxada para trás. Mãos ásperas rasgaram seu casaco. Um punho bateu em seu rosto, e o mundo ficou preto ao redor das bordas. Eles arrastaram ela para um beco estreito fedendo a lixo e vidro quebrado. Ela gritou, chutou, implorou, mas a única resposta foi risadas e golpes. O sapato de Bradley caiu sobre seu pé com um estalo nauseante. Evelyn gritou até sua voz quebrar. Seu tornozelo estava quebrado, a dor tão cegante que ela não podia sentir nada mais senão terror e descrença. Eles bateram nela até que ela não pudesse mais se mover. Então deixaram ela lá no frio cimento, contorcendo-se em agonia, sangue escorrendo de sua boca, seu tornozelo inchado grotescamente, seu telefone quebrado ao lado dela.
Ela pensou que morreria lá sozinha no escuro por ousar dizer não ao errado homem. Mas então veio outro som de passos, mais pesados, mais lentos. Evelyn tentou abrir seus olhos, sua visão borrada com lágrimas e sangue. Uma figura se aproximou, alta e de ombros largos. Declan, ela sussurrou, sua voz não mais do que uma respiração desaparecendo. Por favor, eu não consigo andar. Não me machuque mais. A sombra parou. Ela ajoelhou ao lado dela. Uma mão surpreendentemente gentil levantou seu rosto. A fraca luz amarela do poste de rua revelou as feições do homem. Seus escuros olhos azuis se arregalaram em horror quando ele reconheceu ela. Evelyn. Sua voz era com raiva, com choque. Deus, o que aconteceu com você? Ela conhecia aquele rosto. Ela tinha visto ele muitas vezes no bar, sentado quietamente no fundo, ouvindo enquanto ela cantava. O homem que nunca falava, mas cujo olhar nunca deixava ela. Declan Hayes, dono do Velvet Note. Um nome que as pessoas mencionavam apenas em sussurros, envolto em medo e respeito. Seus lábios tremeram enquanto ela tentava falar. 3 homens. Bradley, ele. Mas as palavras não se formariam. Os olhos de Declan varreram seu corpo machucado e quebrado, sua expressão escurecendo em algo frio e terrível. Sua respiração veio pesada. Eu estou levando você para um médico agora mesmo. Espere. Vai doer. Ele levantou ela em seus braços, cuidadoso como se ela pudesse estilhaçar. Evelyn gritou de dor e deixou sua cabeça cair contra seu ombro. Por um momento, não havia nada senão o calor do homem carregando ela. Ela deveria ter tido medo, mas tudo o que ela sentia era gratidão que alguém tinha vindo, que alguém se importava o suficiente para ajudar ela. E que alguém era Declan Hayes, o homem que todos temiam. O homem que logo faria aqueles 3 nomes os últimos que alguém ousaria falar. Se você tem ouvido até aqui, obrigado por compartilhar seu tempo e seu coração conosco através de cada pulso desta história. E se algo dentro de você sente apertado, agitado ou doendo, talvez você entenda a Evelyn. Alguém que uma vez acreditou que coisas boas nunca foram feitas para ela, até que elas chegaram sem aviso e cheias de graça. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar esta história com aqueles que você ama, para que possamos continuar contando momentos que alcançam os mais profundos cantos da emoção. Histórias de vidas, de pontos de virada, de verdade disfarçada de ficção ainda preenchida com significado. De onde você está ouvindo esta noite? Diga-nos a cidade, o estado ou o país onde você está, para que possamos saber o quão longe a história de Evelyn e Declan tem viajado. Quantas ruas ela tem cruzado? Quantos corações em necessidade de cura ela tem encontrado corações como os seus? Obrigado por estar aqui. E nós esperamos que você fique conosco para o que vem a seguir. Os braços de Declan apertaram ao redor de Evelyn, enquanto ele carregava ela para fora do beco. Seus passos pesados contra o chiado do vento da meia-noite e o fraco brilho das luzes da rua que caíam sobre o frio concreto. Ela não tinha mais força para perguntar para onde ele estava levando ela. A dor percorrendo seu corpo borrou em uma dor sem fim, parte medo, parte ferida. O rosto de Declan estava imóvel, mas naqueles profundos olhos azuis queimava uma fúria tão quieta e consumidora que ele não precisava falar, o próprio ar ao redor dele parecia engrossar com isso. Ele cruzou 2 quarteirões, o eco de seus sapatos de couro preto firme no desgastado pavimento de tijolo do French Quarter. Um SUV preto esperava antes de um prédio sem identificação. O motorista, vestido em um terno escuro, abriu a porta traseira sem ser dito. Declan gentilmente colocou Evelyn no assento, drapou seu casaco sobre seu corpo tremendo e subiu ao lado dela sem uma única palavra. O carro moveu através da quietude da noite, virando em uma rua estreita, onde um prédio de 3 andares estava,
Sua placa de identificação de latão ostentando o nome de um médico poucos tinham nunca ouvido falar. Declan carregou ela para dentro, e em minutos, um homem de meia idade, com um rosto severo, apareceu. Ele não fez perguntas, apenas olhou brevemente para Evelyn antes de assentir para Declan, como se muito tempo acostumado a emergências que requeriam silêncio mais do que inquérito. Evelyn foi deitada em uma cama em um pequeno quarto branco que cheirava acentuadamente de antisséptico. Ela mal podia abrir seus olhos. O teto acima dela nadava e fora de foco, frio e dor e pânico torcendo juntos, como uma tempestade sem saída. O médico examinou suas lesões uma por uma. Um tornozelo gravemente quebrado, 3 costelas rachadas, profundos hematomas ao longo de seu quadril e abdômen, um canto rasgado de sua boca, e marcas escuras cercando seu pescoço e braços. Ele injetou ela com uma forte dose de analgésico. E em momentos, o mundo começou a desaparecer, tornando-se mais leve, mais silencioso, como se ela estivesse se afastando de si mesma. Mas antes que ela escorregasse totalmente para o nevoeiro de sono, ela virou sua cabeça e viu Declan ainda parado ali, silencioso como pedra, seus escuros olhos pesados com uma tempestade, esperando para quebrar. Quando Evelyn acordou, o amanhecer tinha começado a escorrer pelas cortinas. A primeira luz do dia derramou através do teto em uma suave lavagem de âmbar. Ela estava deitada em um quarto quente com limpos lençóis brancos, travesseiros macios e um cobertor dobrado que cheirava fracamente a linho. Seu tornozelo estava preso em uma tala, suas costelas envoltas em ataduras, uma linha de gotejamento alimentando em seu braço esquerdo. O ar estava tão imóvel que parecia frágil, até que ela ouviu o arrastar de uma cadeira ao lado da cama. Declan sentou ali, ainda no mesmo terno da noite anterior, sua gola da camisa desfeita, seu cabelo ligeiramente bagunçado. Ele observou ela sem falar, inclinando-se um pouco para a frente. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca e áspera. Ele alcançou o copo de água na mesa e entregou a ela. Evelyn tomou alguns goles, então olhou para ele por um longo tempo. Você ficou aqui a noite toda. Sua voz era. Declan assentiu, seu olhar suavizando, embora a tensão permanecesse sob a calma. O médico disse que você dormiu quase 8 horas. Os analgésicos eram fortes. Ela agarrou a borda do cobertor, forçando-se a lembrar. Os flashes voltaram em fragmentos. As risadas de 3 homens, o cheiro de álcool, o som de osso estalando, seu próprio grito quebrando em silêncio. As imagens estavam borradas e distorcidas, mas afiadas o suficiente para fazer seu corpo tremer. Foi Bradley Westbrook, ela sussurrou, firmando sua respiração. Com 2 outros, eu não sei os nomes deles, mas eu lembro dos rostos deles. Declan não disse nada por alguns segundos. Então ele se levantou, andou até a janela e olhou para fora. O quarto caiu em profundo silêncio, preenchido apenas com a forte batida de seu coração. Quando eu ouvi você gritar, ele disse finalmente, sua voz baixa, áspera. Eu estava na esquina, 3 prédios de distância. Eu nunca tomo aquela rota para casa, mas na noite passada eu estava andando depois de uma reunião, planejando ouvir sua última canção antes de sair. Ele virou de volta, seus olhos queimando com um fogo contido. Eu ouvi você chamar e eu corri. Evelyn olhou para ele, seu peito apertando. Ela não sabia como agradecer ele o suficiente. Você me salvou, ela sussurrou. Se você não tivesse estado lá... Declan se aproximou e sentou na borda da cama. Ele pegou a mão dela em seus dedos ásperos, fechando ao redor dos dela com surpreendente gentileza. Evelyn, o que aconteceu na noite passada não pode ser deixado sem resposta. Você está sob meu teto. Você canta no meu bar. Isso significa que você está sob minha proteção. E eu não deixo ninguém tocar o que é meu sem pagar por isso. Seu coração apertou,
dividido entre medo e algo perigosamente perto de gratidão. Medo porque ela sabia quem ele era. Gratidão porque ele não tinha virado as costas e ela entendeu no momento em que ele levantou ela daquele escuro pavimento que nada em sua vida seria sempre o mesmo novamente. Declan Hayes não fez perguntas enquanto Evelyn contava a ele o que tinha acontecido, e ele não interrompeu nenhuma vez durante os 10 longos minutos que levou para ela reunir os fragmentos de memória e recontar cada coisa cruel que os 3 homens tinham feito a ela naquele beco. Às vezes ela vacilava, sua voz rachando. Em outras, as lágrimas vinham não solicitadas, escorrendo por suas bochechas antes que ela pudesse parar elas. No entanto, os olhos de Declan nunca deixaram ela. Não havia nenhuma pena nelas, apenas foco, puro e absoluto, como se cada palavra que ela falava fosse um pedaço de um quebra-cabeça que ele estava determinado a completar. Quando ela disse o nome Bradley Westbrook, ele congelou. Uma sombra passou através do azul profundo de seus olhos, e a mão descansando em sua coxa enrolou lentamente em um punho. Ainda assim, ele não disse nada. Ele simplesmente colocou sua mão sobre a dela, firme e constante, uma promessa silenciosa sob seu toque. Quando ela terminou, o espaço entre eles engrossou, carregado como a borda de uma tempestade esperando para atacar. Declan levantou e moveu em direção à janela, onde o céu inicial estava virando ouro com a ascensão do sol. Evelyn não sabia o que ele estava pensando, nem ela ousava perguntar. Tudo o que ela sabia era que este homem que tinha mal falado 3 frases para ela em 8 meses, tinha sido o único lá quando ela pensou que morreria sozinha no escuro. E isso mudou tudo. Quando Declan virou de volta para ela, a suavidade em sua expressão tinha ido embora. Seu rosto tinha endurecido, sua voz baixa, firme e afinado com uma resolução gelada. Bradley é o filho de um senador estadual, não é? Evelyn assentiu fracamente. E ele pensa que aquele nome dele é um escudo, ninguém pode quebrar. Declan puxou seu telefone do bolso, digitou uma curta mensagem, então guardou ele. Eu vou encontrar os outros 2. Pode levar um dia, mas eu tenho pessoas. Evelyn sentiu um arrepio correr através dela. Não medo dele, mas da quieta fúria se reunindo dentro dele. Um tipo de raiva que não precisava de gritos, nenhuma violência, apenas certeza. A raiva de um homem que entendeu o poder e sabia exatamente como usar ele para proteger o que ele reivindicava como seu próprio. Declan, ela sussurrou, sua voz carregando ambos aviso e súplica. Se você for atrás dele, a família dele poderia causar você problema. Eles têm poder. Ele virou para ela e por um instante seu olhar suavizou, embora nenhum traço de hesitação tocou isso. Eu não me importo. Você pensa que eu sobrevivi este tempo todo deixando homens como ele fazer o que eles quiserem? Evelyn não disse nada. Nas profundezas de seus olhos, ela viu algo escuro e assombrado. A sombra de um homem que tinha uma vez falhado em proteger alguém e nunca tinha perdoado a si mesmo por isso. Ela ainda não entendia por que ele tinha aparecido naquele exato momento. Porque este homem a quem ela tinha apenas conhecido através de sua quieta presença no fundo do bar, levantou ela daquele beco infernal e ficou ao lado dela por 12 horas seguidas. Ela olhou para ele por um longo tempo. Por que eu? A pergunta escapou antes que ela pudesse parar ela. Declan andou mais perto e sentou ao lado dela. A primeira vez que eu vi você cantar foi em uma noite chuvosa. Você estava performando uma canção de Etta James. Havia apenas 5 pessoas na sala, mas sua voz manteve-me imóvel por 4 minutos inteiros. Ele deu um fraco sorriso, não um de alegria, mas de melancolia. Você me lembrou de minha mãe. Ela cantava jazz também, antes que tudo desmoronasse. Ele pausou, seu olhar caindo para suas mãos, onde velhas cicatrizes traçavam através de dedos calejados. Depois disso, eu vinha toda semana, sempre sentando na última fila, nunca falando. Eu apenas ouvia. Ouvi para lembrar que algo neste mundo ainda poderia ser bonito.
Evelyn engoliu em seco, incapaz de encontrar palavras. A história era muito pessoal, muito crua. E na noite passada, ele continuou quietamente. Eu ouvi você chamar. Você disse, por favor, eu não consigo andar. E eu corri, não porque eu sou um bom homem, mas porque eu uma vez ouvi o mesmo grito de minha irmã. E quando eu cheguei lá, já era tarde demais. A garganta de Evelyn fechou. Declan olhou para ela. Seus olhos escureceram novamente, mas desta vez com dor em vez de raiva. Eu não posso ir de volta e salvar minha irmã, mas eu salvei você. Ela estendeu a mão e tocou a mão dele, não mais com medo. Eu sei, ela sussurrou, e eu nunca vou esquecer. Naquele momento, com a luz da manhã derramando pelas cortinas e o silêncio denso com sentimento, Evelyn entendeu uma coisa. Este homem com suas sombras e suas histórias não contadas era a razão pela qual ela tinha sobrevivido aquela noite. E talvez ele também estivesse sendo salvo de uma maneira que ele ainda tinha que reconhecer. Quando Evelyn acordou pela segunda vez desde aquela terrível noite, ela não estava mais na clínica. O quarto era maior, mais silencioso e marcado por uma elegância discreta. Luz suave filtrava através de cortinas brancas, sobre paredes cinza pálidas, tetos altos e quentes pisos de madeira. O ar cheirava fracamente a carvalho polido e café. Ela estava deitada em uma cama larga, vestida em lençóis brancos crocantes, travesseiros grossos e um cobertor tão macio que parecia irreal. Ao lado da cama estava uma baixa mesa de nogueira segurando um vaso de margaridas brancas, uma bandeja de chá e um grosso livro deixado aberto no meio. Ela tentou sentar, mas uma onda de dor surgiu através de seu quadril e perna, forçando-a a exalar bruscamente. Seu tornozelo ainda estava preso em sua tala, seu lado esquerdo ainda doendo a cada respiração. Ela estava usando uma camisa de algodão macio e calças de moletom soltas, não roupas de hospital. Alguém a tinha trocado cuidadosa e gentilmente. Passos ecoaram fracamente no corredor. Momentos depois, a porta abriu e Declan entrou, carregando uma bandeja com mingau, um copo de água e alguns comprimidos. Hoje ele estava vestido mais, simplesmente camisa branca, com mangas arregaçadas, calças escuras, mas a calma autoridade em seus movimentos permaneceu inalterada. Ele parou ao lado da cama, seus olhos passando rapidamente sobre seu rosto. Você está acordada. Bom. Evelyn piscou. Onde estou? Sua voz ainda estava áspera, mas mais firme. Declan colocou a bandeja na mesa e sentou-se ao lado dela. Meu apartamento, último andar de um prédio no distrito dos Armazéns. Ele serviu a ela um copo de água e entregou a ela. Eu não queria deixar você sozinha na clínica. Aqui é mais fácil para mim cuidar de você. Evelyn pegou o copo, sua mão tremendo ligeiramente. Você me trouxe para sua casa. Ele assentiu. Este lugar é seguro. Meus homens estão lá embaixo. Elevador particular. Ninguém pode encontrar você aqui a menos que eu permita. O jeito que ele disse isso fez ela arrepiar não de medo, mas da certeza em sua voz. Não era apenas segurança que ele estava falando. Era fortificação. Uma fortaleza na qual ele estava mantendo ela protegida. Declan colocou os comprimidos na mão dela. Analgésicos. Tome-os depois que você comer. Ele ajudou ela a sentar, ajustando os travesseiros para que suas costas descansassem confortavelmente. Evelyn inclinou-se neles, pegando a colher que ele ofereceu, sem saber o que dizer. Ela sempre tinha pensado em Declan Reis como um homem distante e frio, um que se importava apenas com dinheiro e poder. No entanto, agora o homem sentado diante dela não era nada parecido com aquela imagem. Ele alimentou ela com o mingau como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem impaciência ou desconforto. De tempos em tempos, ele parava para limpar a boca dela com um lenço de papel, seus olhos focados inteiramente nela, como se ela fosse a única coisa na sala que importava. Você dormiu quase um dia inteiro, ele disse suavemente,
Seu corpo precisa de tempo para curar. O médico virá aqui amanhã para verificar você. Evelyn engoliu outra colher de mingau, dividida entre gratidão e confusão. Você não tem que fazer tudo isso. Eu poderia contratar uma enfermeira ou... Ele balançou a cabeça, cortando ela. Eu não estou fazendo isso por obrigação. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Você não é uma hóspede. Você é alguém sob minha proteção. E uma vez que eu assumo a responsabilidade por alguém, eu não entrego isso para mais ninguém. Sua voz não era alta, não era ameaçadora, mas carregava um peso que a silenciou. Ela olhou para ele por um longo momento antes de sussurrar. Eu não estou acostumada a alguém se importar comigo assim. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar suavizando. Então comece a se acostumar com isso. A simplicidade das palavras fez seu peito apertar. Depois de tudo o que ela tinha suportado, esta gentileza a perturbou mais do que a dor jamais poderia. Quando ela terminou de comer, Declan ajudou ela a deitar de volta, colocou o copo de água ao alcance e puxou o cobertor até seu peito. Antes de levantar, ele pausou, sentando na borda da cama, seus olhos gentis mas firmes. Evelyn, de agora em diante, eu quero que você se concentre em uma coisa, apenas descanso e recuperação. Não se preocupe com o aluguel, não se preocupe com o trabalho, não se preocupe com quem vai pagar pelo que aconteceu. Eu vou cuidar disso. Ela mordeu o lábio. Eu não quero ser um fardo. Você não é, ele disse instantaneamente. Mas se você sentir isso, pense nisso como me dando uma chance de fazer a coisa certa desta vez. Evelyn fechou os olhos, incapaz de responder. Seu coração sentia-se mais leve e mais pesado de uma vez. Este homem não tinha apenas salvado ela de morrer. Ele estava tentando salvar a parte dela que tinha há muito tempo parado de acreditar na bondade. E isso para ela era mais difícil de aceitar do que as próprias feridas. Porque se ela se deixasse confiar nele, ela sabia que seu coração não teria como voltar. 3 dias depois, Evelyn podia sentar-se sem precisar de suporte total. Ela ainda não podia andar. Seu tornozelo permanecia inchado e dolorido. Mas com a muleta que Declan tinha colocado ao lado de sua cama, ela conseguiu dar pequenos e hesitantes passos. Todas as manhãs ele trazia a ela café exatamente do jeito que ela gostava, com leite, sem açúcar, quente, mas não fervendo. O café da manhã estava sempre pronto na mesa ao lado do sofá, onde ela podia sentar e contemplar a ampla varanda com vista para o velho quarteirão, o rio sinuoso ao longe e os telhados cobertos de musgo que faziam Nova Orleans, ao nascer do sol, parecer uma pintura viva. O ar entre eles ficou mais fácil a cada dia que passava. Evelyn não se sentia mais estranha na presença dele, e Declan parecia menos guardado, menos tenso com uma tensão não dita. Ele nunca perguntava sobre as coisas que ela não estava pronta para compartilhar. Em vez disso, ele falava de coisas mais gentis, o tempo, música, os artistas de jazz que ele tinha uma vez reservado no bar. Suas comidas favoritas, como se a própria conversa fosse um ato de cura. No entanto, sob a superfície calma, Evelyn sentia que havia algo que ele mantinha enterrado, uma fratura invisível para os outros, mas ela sabia que estava lá. Em uma tarde ventosa, quando a luz do sol se inclinava pelo chão em padrões em movimento, ela sentou-se aninhada em uma poltrona, um livro em suas mãos, mas seus olhos fixos em Declan parado na varanda. A luz pegava os fios de prata em suas têmporas e as linhas duras de seu rosto. Você já pensou talvez eu não valesse a pena salvar? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la, congelando os dois. Declan virou, fechou a porta de vidro atrás dele e quietamente pegou a cadeira em frente a ela. Ele não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para ela, firme e inabalável. Ninguém está além da salvação, ele disse lentamente. Mas eu entendo por que você se sente assim. Porque eu senti isso também. Evelyn olhou para cima, surpresa com a confissão. Ele ficou em silêncio por um momento, pesando algo dentro dele.
Então sua voz veio mais baixa, mais áspera. 8 anos atrás, minha irmã foi sequestrada por 3 homens bem na frente de um restaurante. Ela tinha 27, tinha acabado de terminar seu mestrado. Ela deveria voar para a Itália para a escola. Eu disse a ela para esperar por mim para buscá-la, mas eu estava 12 minutos atrasado. Ele exalou, seus olhos desfocados, como se o tempo em si o tivesse puxado para trás. Nesses 12 minutos, eles fizeram o impensável. E quando eu cheguei, já tinha acabado. A garganta de Evelyn apertou. Não havia palavras que ela pudesse oferecer. Declan continuou. Lenta, mas firmemente. Francesca sobreviveu, mas ela não era mais a mesma garota. Foram 3 anos de terapia, 2 estadias em hospitais psiquiátricos e mais noites do que eu posso contar sentado fora das salas de emergência esperando ela acordar. Um fraco e amargo sorriso cruzou seu rosto. E o que eu não consigo me perdoar é que eu tinha tudo. Dinheiro, poder, pessoas para parar de acontecer. Mas eu não estava lá, não quando importava. Evelyn permaneceu em silêncio por um longo tempo. Seu coração batia contra suas costelas, como se cada batida pudesse romper. E é por isso que você me salvou? Ela perguntou, não com dúvida, mas com a necessidade de entender. Declan assentiu, sem desculpas. Quando eu ouvi você gritar, eu não pensei. Eu apenas corri porque desta vez eu ainda estava a tempo. Ele olhou para ela e naquele momento ele não era mais o rico dono de bar ou o poderoso homem que todos temiam, mas um irmão mais velho, um homem uma vez indefeso, agora tentando redimir-se através de uma segunda chance. Eu não consigo mudar o passado, ele disse quietamente. Mas eu posso prometer uma coisa a você. Ninguém nunca vai tocar em você de novo. Não enquanto eu estiver vivo. Evelyn virou-se para que ele não visse as lágrimas em seus olhos. Ela entendeu agora e ela podia sentir-se mudando. Talvez desde aquela noite, a única coisa que a mantinha ancorada era a presença quieta e inabalável do homem diante dela. Um homem que carregava escuridão dentro dele, ainda assim era de alguma forma o único lugar onde ela se sentia segura. E isso, para ela, era o suficiente para acreditar que talvez ela pudesse começar de novo. Mais tarde naquela noite, Declan apareceu em sua porta enquanto ela estava lendo na cama, a suave luz da lâmpada lançando um brilho dourado sobre seu rosto. Ele ficou imóvel por alguns segundos, uma mão no bolso, sua voz baixa e calma. Você gostaria de tomar um ar, não longe, apenas o telhado? Evelyn olhou para cima surpresa. Desde que chegou aqui, ela nunca tinha saído deste apartamento. O mundo inteiro dela tinha sido a cama, o sofá, a pequena cozinha e a varanda com vista para o velho quarteirão. É seguro? Ela perguntou, meio cautelosa, meio com medo de ser vista. Declan assentiu. Ninguém pode subir além de mim. Você vai gostar. Há luzes de barbante, cadeiras macias e uma vista que vale a pena ver. Ela hesitou, então assentiu. Me dê 5 minutos. Quando ela se arrastou até a porta, Declan já estava esperando, uma jaqueta leve em uma mão, um fino cachecol de lã na outra. Ele não disse nada, simplesmente drapou o cachecol ao redor dos ombros dela, ajustando-o gentilmente para que o vento não entrasse por sua gola. Eles pegaram o elevador. Quando as portas se abriram, a visão roubou sua respiração. Pequenas luzes âmbar se estendiam do toldo a cada canto do terraço, seu brilho derramando sobre fileiras de plantas verdes ao longo do corrimão. Um par de sofás externos estofados em tecido cinza pálido emolduravam uma mesa de madeira envelhecida na qual estavam copos de vinho, uma jarra de água e um prato de pequenos biscoitos. Além, a cidade de Nova Orleans cintilava como uma constelação terrena. Luzes dançando na superfície do Mississippi, e o vento noturno era apenas o suficiente para fazer parecer que eles tinham saído do tempo em si. Declan a levou para perto do corrimão, então sentou-se ao lado dela. Ele serviu vinho, entregando a ela um copo.
Evelyn o segurou com as duas mãos, deixando o calor do copo infiltrar-se em suas frias palmas. Este lugar é lindo, ela murmurou, seus olhos na cidade. Declan assentiu, recostando-se ligeiramente. Eu venho aqui quando não consigo dormir ou quando preciso pensar. É quieto aqui, mas nunca solitário. Evelyn entendeu aquele sentimento. Nem todo mundo conseguia encontrar um lugar que fosse pacífico sem se sentir abandonado. Quando eu vim pela primeira vez para Nova Orleans, ela disse, meio sorrindo, meio melancólica. Eu costumava sonhar em morar em um lugar assim, mas a realidade era um apertado apartamento-estúdio com paredes úmidas, sonhos pendurados por um fio e aluguel, sempre mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ganhar. Declan não interrompeu. Ele apenas ouviu. Sua voz suavizou. Mas você ainda cantava. Ainda ficava naquele palco todas as noites. Ainda derramava sua alma em cada nota. Ela virou-se para ele. Como você sabe disso? Ele sorriu fracamente. Porque eu estava ouvindo por 8 meses. Eu não fui para aquele bar a negócios, Evelyn. Eu fui por você. As palavras a pegaram de surpresa, seu coração pulando uma batida. Ela olhou para ele, mas seu rosto não mudou. Não era flerte, nem manipulação. Apenas a verdade dita simplesmente. Uma vez, ele continuou, sua voz abaixando como o último zumbido de um saxofone no final de uma música. Você cantou Someone to Watch Over Me. Eu lembro porque estava chovendo forte naquela noite. Você usava um vestido azul, seu cabelo preso, e as luzes do palco se refletiam em seus olhos como se você estivesse chorando. Sua voz não era perfeita, mas havia algo nela que fazia as pessoas prenderem a respiração para ouvir. Evelyn virou-se, seus olhos ardendo. Naquela noite eu estava perdendo a esperança. Cantar era a única maneira de me agarrar a alguma parte de mim mesma. Eu sei, Declan disse suavemente. E é por isso que eu não pude ir embora quando ouvi você pedir ajuda. Porque você é quem me lembrou que a beleza ainda existe. Eu devo isso a você. Ela não sabia o que dizer. Por um momento, tudo ao redor deles ficou imóvel. Ela colocou o seu copo e virou-se para encará-lo. Obrigada por estar lá, por não ir embora como todos os outros fizeram. Declan se inclinou mais perto, seus olhos encontrando os dela, sem pressa, sem exigir, apenas firme e quieto. Eu nunca vou embora. Nenhum deles falou novamente. O vento roçou seus cabelos sob a suave luz dourada. Eles sentaram lado a lado enquanto a cidade abaixo sussurrava e cintilava. Em seus olhos estava uma promessa não dita. E em seu coração algo amoleceu, algo se abriu. Em meio a todos os destroços, algo novo estava se formando incerto, mas real. E pela primeira vez em semanas, Evelyn acreditou que podia confiar em alguém. Não porque ele a tinha salvado, mas porque ele a tinha visto muito antes de ela mesma perceber que tinha começado a desaparecer. Declan permaneceu ao lado dela no telhado, a luz âmbar tecendo através de seu cabelo sal e pimenta, lançando sua sombra sobre o velho chão de tijolos, como um retrato imóvel emoldurado contra a cidade murmurante abaixo. Evelyn olhou para ele, seu coração acelerando, não de medo, mas da estranha calma que vinha com seu silêncio. O jeito que ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo, e pela primeira vez, ela não se sentiu perdida. Uma brisa suave passou, carregando o fraco cheiro de jasmim de um vaso próximo. E quando Evelyn estremeceu, Declan imediatamente se inclinou mais perto, ajustando seu cachecol, seus dedos roçando sua bochecha com um calor que roubou sua respiração. Eles não disseram nada por vários minutos. Eles não precisavam. Entre eles estendia-se um entendimento silencioso, onde cada sentimento existia sem a necessidade de palavras. Evelyn inclinou a cabeça, seu olhar encontrando o dele profundo e firme. Ela se viu refletida naqueles olhos pequena, frágil, mas vista em uma luz que a fez sentir mais forte do que jamais tinha sido antes. Eu costumava pensar, ela disse suavemente,
sua voz mal mais do que um sussurro no vento, que eu nunca mais seria capaz de confiar em ninguém. Declan não desviou o olhar. Ele apenas a observou. Eu sei, ele respondeu, e eu não preciso que você confie em mim ainda. Eu só preciso que você saiba que eu não vou a lugar nenhum. Evelyn mordeu o lábio dividida por dentro. Não porque ela não queria acreditar nele, mas porque ela tinha medo de que se ela se deixasse acreditar novamente, tudo se estilhaçaria como uma vez tinha acontecido. Mas Declan nunca a empurrou para escolher. Ele simplesmente estava lá. Sem grandes promessas, apenas ações silenciosas. Quando ela tinha sido deixada sozinha no escuro, ele tinha sido quem entrou nele sem hesitação. E agora ele ainda estava aqui, imóvel. Ela estendeu a mão e gentilmente colocou sua mão sobre a dele, descansando em seu joelho. Ele olhou para a mão dela, então de volta para seus olhos como se esperasse um sinal. Evelyn não disse nada. Ela apenas se inclinou ligeiramente para a frente, apenas o suficiente. E quando ele se inclinou para ela também, a distância entre eles desapareceu em uma única respiração. O primeiro beijo não foi urgente nem feroz. Foi um suave encontro de duas pessoas que ambos tinham sido quebrados, encontrando fragmentos de si mesmos no calor um do outro. Seus lábios eram ternos, cuidadosos, como se ela fosse algo frágil e precioso. Sua mão subiu para a bochecha dela, seus dedos traçando a linha afiada de sua mandíbula, como se memorizando algo que ele pensou ter perdido para sempre. Evelyn tremeu, mas não se afastou. Ela retribuiu o beijo com uma confiança que ela não tinha dado a ninguém em anos. Quando eles finalmente se separaram, ambos respiraram suavemente, como se acordassem de um sonho. Declan ainda segurava o rosto dela em suas mãos, sua testa descansando contra a dela. Eu vou proteger você, ele sussurrou. Sua voz áspera com o peso da emoção há muito tempo mantida dentro. Não porque você é fraca, mas porque eu quero estar lá quando você for forte novamente. Eu não preciso que você dependa de mim. Eu só quero que você saiba que se você cair, eu estarei lá todas as vezes. Evelyn fechou os olhos. Essa promessa não era uma corrente. Era um lugar para descansar e, se ela precisasse, um refúgio sem exigência ou condição. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela levantou a mão e tocou seu peito, sentindo o ritmo lento e constante de seu coração. E ele entendeu. Eles sentaram lá juntos sob o céu noturno de Nova Orleans, onde as estrelas eram obscurecidas pelas luzes da cidade, mas ainda existiam, ainda cintilavam se um soubesse como procurar por elas. Assim eram eles, duas pessoas marcadas por cicatrizes, sentadas não para esquecer o que tinham perdido, mas para acreditar que poderiam começar de novo, lentamente, gentilmente e verdadeiramente. O primeiro beijo não mudou o mundo, mas abriu uma pequena porta, uma através da qual a esperança podia tocar a luz. E naquela luz, Evelyn sabia que tinha se permitido acreditar mais uma vez não no amor, mas em uma pessoa, um homem chamado Declan Hayes. Na manhã seguinte, Evelyn acordou com a luz do sol derramando suavemente pelas cortinas, o cachecol de lã da noite anterior ainda drapado sobre seus ombros. Declan não estava mais no quarto, mas o fraco calor deixado na cadeira ao lado de sua cama disse a ela que ele tinha ficado lá a noite toda, guardando seu sono. Seu tornozelo ainda estava fraco, mas a dor tinha diminuído, acalmada por medicação e descanso cuidadoso. O médico particular de Declan chegou ao meio-dia, assentindo com quieta satisfação, depois de vê-la dar alguns passos lentos e firmes com assistência. Ele disse que ela podia começar a andar com muletas contanto que ela se movesse lentamente e tivesse alguém por perto. Declan estava ao lado dela, braços cruzados, seu olhar intenso, mas carregando um traço de alívio contido. Quando o médico saiu, ele virou-se para ela, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Bom, pronta para um pequeno desafio? Evelyn piscou. Que tipo de desafio? Declan se aproximou,
pegando o par de elegantes muletas paradas perto da porta e as colocou na frente dela. Compras? Ela riu pela primeira vez em dias. Você está brincando. Eu nunca brinco, ele disse. Uma fraca centelha de travessura iluminando seus olhos. Você precisa de roupas, sapatos, tudo. Você não pode continuar usando pijamas de hospital e minhas camisas para sempre. Evelyn olhou para as roupas macias que ela estava usando, confortáveis, perfeitamente escolhidas, mas não exatamente dela. Eu não tenho muito dinheiro, ela murmurou hesitantemente. Declan pausou, então sentou-se ao lado dela, seu tom baixo e firme. Eu não perguntei se você tinha dinheiro. Eu perguntei se você precisava de algo. Isso não é caridade, Evelyn. Isso sou eu querendo fazer algo por você. Não me recuse. Ela olhou para ele, pronta para protestar, mas parou e simplesmente assentiu. Talvez desta vez ela precisasse aprender a se permitir receber. O SUV preto os levou a uma boutique tranquila, aninhada em uma rua frondosa no Garden District. A equipe claramente conhecia Declan. Eles não fizeram perguntas, apenas sorriram educadamente, oferecendo a Evelyn uma cadeira de veludo, um copo de água com limão e uma série de roupas cuidadosamente escolhidas. Declan nunca se afastou muito, mas ele não interferiu. Ele simplesmente observava, assentindo ocasionalmente quando ela saía em um vestido verde marinho pálido ou um longo casaco creme que emoldurava sua pequena figura. No início, Evelyn se sentiu estranha, incerta, mas gradualmente ela começou a sorrir mais, seus olhos brilhando com uma centelha de vida que ela não tinha percebido que estava faltando. Quando ela surgiu em um simples vestido midi preto com um decote em V modesto, Declan se levantou, caminhou em direção a ela, e por um momento parecia que a sala inteira desapareceu. Esse lhe cai bem, ele disse suavemente. Ele faz você parecer você mesma novamente. Não uma vítima, uma mulher que sabe quem ela é. Evelyn sentiu o calor subir em suas bochechas, não de constrangimento, mas do estranho e quieto poder de ser vista, verdadeiramente vista. Quando eles saíram da boutique, Evelyn carregava 3 grandes sacolas e um sorriso que ainda não tinha desaparecido. Declan ajudou ela a entrar no carro, ajustou suas muletas para que ela pudesse sentar confortavelmente, então escorregou para o assento ao lado dela. No caminho de volta, eles falaram pouco, deixando o suave jazz dos alto-falantes e o sussurro do vento contra as janelas preencherem o silêncio. Mas entre eles permanecia um novo tipo de conexão não apenas entre a resgatada e o Salvador, mas entre duas pessoas que lentamente se encontravam através dos menores e mais comuns momentos. Quando o carro parou na garagem subterrânea, Declan virou-se para ela e gentilmente pegou sua mão. Hoje não foi sobre as coisas que você comprou. Foi sobre você. Você saiu, enfrentou a luz, enfrentou a si mesma. E eu estou orgulhoso de você. Evelyn olhou para ele, seu coração inchando com algo quente e apertado de uma vez. Ela apertou a mão dele levemente, então sussurrou. Eu estou orgulhosa também de ter tido a coragem de andar ao seu lado. Declan não falou, mas o lento aceno e o olhar em seus olhos disseram a ela o suficiente. Ele seria a chuva, não importa quão longo ou difícil o caminho à frente, e desta vez ela não teria que percorrê-lo sozinha. 3 dias depois daquela primeira viagem de compras, Evelyn sentou-se diante do alto espelho em seu quarto, seus dedos acariciando as suaves ondas de cabelo recém-cacheado ao redor de seus ombros. Ela usava um vestido envelope cor creme que delineava sua figura, agora mais firme depois de semanas de recuperação. Seu tornozelo ainda estava imobilizado, mas ela conseguia ficar de pé por vários minutos sozinha com a ajuda de muletas, e hoje ela precisava dessa força. Hoje não era um dia comum. Hoje ela cantaria, não no Velvet Node, não diante dos clientes meio distraídos saboreando suas bebidas noturnas,
mas diante do conselho artístico de um renomado clube de jazz no coração do French Quarter, o mesmo palco que uma vez pertenceu às lendas de Nova Orleans. O homem que havia arranjado a audição era Declan. Ela só havia descoberto 2 manhãs antes, quando ele colocou um envelope diante dela contendo um convite oficial assinado e selado. Eles estão procurando uma cantora para abrir a nova temporada. Ele disse como se não fosse nada. Eu enviei a eles sua gravação. Eles querem ouvir você ao vivo. Evelyn tinha olhado para a carta por um longo tempo antes de olhar para ele. Por que você faria isso? Porque sua voz não pertence dentro de 4 paredes. Ele respondeu, seu tom certo. Você sobreviveu, Evelyn. Você saiu do escuro. Agora é hora de a luz encontrar você. Agora, sentada ao lado dele no carro, suas mãos sentiam-se frias de nervosismo. Ele estendeu a mão e apertou uma delas, dando um suave aperto. Respire. Você não precisa provar nada. Apenas faça o que você sempre faz. Conte sua história através de sua voz. Evelyn assentiu, seu coração inquieto, mas vivo. Ela tinha uma vez pensado que sonhos como estar em um grande palco eram impossíveis, quase tolos. Mas agora, enquanto o SUV deslizava pelas ruas iluminadas de Nova Orleans, aquele sonho não parecia mais distante. Estava ali mesmo, esperando. A sala de audição ficava no 3º andar de um histórico edifício de tijolos vermelhos com altas janelas de vidro. Quando Declan a ajudou a sair do carro, seus olhos estavam firmes e seguros, cheios de uma proteção silenciosa que dizia sem palavras que não importa o que acontecesse, ela não enfrentaria isso sozinha. Dentro, a sala era espaçosa e suavemente iluminada. Um piano estava à esquerda do pequeno palco. 3 pessoas sentavam na primeira fila. Uma mulher mais velha com cabelos prateados e óculos, um homem asiático em um terno marrom escuro e um jovem homem negro folheando seu arquivo. Evelyn estava no centro do palco, suas mãos segurando sua muleta, respirando fundo. O jovem olhou para cima e sorriu ligeiramente. Senhorita Parker, quando você estiver pronta. Ela assentiu e fez um sinal para o pianista. A canção que ela escolheu era uma que ela tinha cantado centenas de vezes por último, não para impressionar, mas porque a tinha carregado através das noites mais escuras. Ela precisava lembrar porque tinha começado. As primeiras notas flutuaram pelo ar, e quando ela começou a cantar, a sala pareceu prender a respiração. Cada palavra, cada tremor em sua voz carregava um pedaço do que ela tinha sobrevivido. Dor, medo, resiliência e aquele frágil fio de esperança que a tinha mantido viva. Ela não estava tentando ser perfeita. Ela estava simplesmente contando a verdade. Quando a nota final desapareceu, o silêncio seguiu por vários segundos. Então a mulher de cabelos prateados falou primeiro. Eu não sei pelo que você passou, ela disse suavemente. Mas eu sei que você viveu isso. E sua voz me deu arrepios. O homem de terno marrom assentiu. Sua voz tem profundidade, algo que você não pode aprender. Isso só vem daqueles que perderam e superaram. O 3º homem sorriu. Nós vamos entrar em contato muito em breve. Mas pessoalmente eu acho que acabamos de encontrar nosso ato de abertura. Evelyn não respondeu. Ela apenas sorriu, seus lábios tremendo, seus olhos brilhando com lágrimas. Ela se recusou a deixá-las cair. Quando ela saiu do palco, Declan já estava esperando perto da porta. Ele não falou, apenas ofereceu sua mão. Ao chegarem ao carro, ele abriu a porta, a ajudou a entrar. Então olhou para ela por um longo momento. Eu disse a você, ele disse com um sorriso quieto. Você não é apenas uma cantora. Você é a história que as pessoas precisam ouvir. Evelyn olhou para ele, seus olhos brilhando. Eu não acho que eu poderia ter feito isso sem você. Você sempre pôde, ele disse. Eu apenas liguei a luz de volta. Ela recostou a cabeça no banco, seu coração inchando de emoção. A audição não era apenas o começo de uma carreira. Era o limiar de outra vida. Uma vida que ela tinha escolhido não viver com medo,
Não na escuridão, mas no aberto, onde sua voz finalmente podia ser ouvida. E desta vez era sua própria voz, aquela que quase tinha sido silenciada para sempre. Uma semana depois da audição, Evelyn estava atrás da cortina do maior palco que ela já havia sonhado. O Lumiere Jazz Club, aninhado no coração do French Quarter, era lendário por suas noites vibrantes e pela longa fila de artistas que uma vez haviam começado suas jornadas ali, uma lista tão rica quanto um disco de vinil da própria história do jazz. Desta vez, seu nome aparecia no final da lista de apresentações, mas introduzido com respeito. Evelyn Parker, a mulher cuja voz podia silenciar uma sala. Eles a chamavam de cantora renascida após a tragédia. Mas apenas Declan sabia a verdade escondida sob o vestido de seda que ela usava naquela noite. O vestido preto traçava sua silhueta esbelta, o tecido macio deslizando sobre clavículas e ombros que uma vez haviam suportado o peso da sobrevivência. Evelyn olhou para seu reflexo no alto espelho dos bastidores, uma mão descansando suavemente em sua garganta, como se para lembrar a si mesma que a voz ainda estava ali, que naquela noite ela a deixaria viver novamente. Declan se aproximou, seu terno preto perfeitamente ajustado, cortando bruscamente a multidão dos bastidores. No entanto, seus olhos encontraram apenas ela, como se tudo o mais tivesse desvanecido para o cinza. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Evelyn a pegou, sua palma fria, e ele não a soltou. Seus dedos apertaram os dela, apenas o suficiente para dizer sem palavras: "Eu estou aqui, sempre." Quando o apresentador pronunciou seu nome, as luzes da sala diminuíram e o murmúrio da plateia caiu em um silêncio sem fôlego. Evelyn saiu, um passo de cada vez, em pernas ainda em recuperação, sua postura ereta, sua presença quieta, mas imponente. O microfone prateado brilhava sob o holofote. A introdução começou. Sua canção de abertura foi Someone to Watch Over Me. Não foi a escolha segura, mas foi a única que carregava tudo o que ela queria dizer. Quando ela começou a cantar, uma quietude ondulou pela sala, não de surpresa, mas de reconhecimento, como se cada alma ali tivesse esbarrado em algo terno e esquecido. Sua voz não era mais o tom juvenil capturado em velhas gravações. Agora cada nota carregava traços de lágrimas, de dor suportada e de gratidão pelo homem sentado na primeira fila, seus olhos nunca a deixando. Com cada frase, ela contava sua história não através de palavras, mas através de uma ressonância que apenas um coração uma vez partido poderia verdadeiramente entender. A segunda canção, depois a terceira, passaram como um sonho. Evelyn mal olhou para a multidão, apenas ocasionalmente para a primeira fila onde Declan sentava, silencioso e orgulhoso. Sempre que sua voz tremia, ele sorria. Sempre que ela hesitava, ele a sentia uma vez, calmo e certo, isso era o suficiente. A noite terminou com At Last, a canção que a tinha carregado através do medo e a trouxe aqui. Quando a nota final se dissolveu, a sala prendeu a respiração por uma longa batida antes que o aplauso explodisse. Não foi um aplauso polido. Foi reconhecimento. Foi calor. Foi um bem-vindo de volta a um mundo que ela uma vez acreditou ter perdido para sempre. Ela fez uma reverência, lágrimas embaçando sua visão. Ao sair do palco, a primeira pessoa que ela viu foi Declan. Ele estava esperando, sem palavras. Evelyn foi direto para os braços dele, sem se importar com sua maquiagem ou com as câmeras piscando ao longe. "Eu consegui", ela sussurrou contra o ombro dele, sua voz embargada. "Você disse que eu conseguiria, e eu consegui." Declan a puxou para perto, sua voz baixa e firme. "Você fez melhor do que isso. Você não apenas cantou, Evelyn. Você ganhou vida. E não há nada mais bonito do que isso." Ela se afastou, olhando para ele através de um brilho de lágrimas. "Obrigada por tudo, por acreditar em mim, por ficar."
Ele pressionou um beijo em sua testa. Eu sempre estarei aqui. Toda vez que você cantar, eu serei o primeiro a ouvir. Evelyn sorriu. Pela primeira vez em anos, livre de medo. Aquela primeira apresentação não foi apenas um concerto. Foi um começo, um novo capítulo de uma vida reconstruída através da música, mas sustentada pelo amor. Naquela noite, enquanto eles voltavam para a cobertura, a cidade de Nova Orleans ainda cintilava sob eles, viva com luzes, risadas e música distante. No entanto, dentro do carro, havia apenas uma quieta antecipação. Evelyn recostou a cabeça no banco. Ela ainda estava com seu vestido de palco, seu cabelo ligeiramente bagunçado, seus olhos brilhantes, seus lábios curvados em um sorriso suave e persistente, nascido do triunfo da noite. Declan não disse nada no caminho para casa. Sua mão repousava levemente em sua perna, não possessiva, não exigente, um lembrete silencioso de que ele estava ali, ouvindo até mesmo as emoções que ela ainda não conseguia nomear. Quando o carro parou sob o prédio familiar, Declan saiu, deu a volta e abriu a porta para ela, oferecendo sua mão da mesma forma que ele havia feito na noite em que eles se conheceram naquele beco escuro. Mas desta vez, quando Evelyn colocou sua mão na dele, ela a segurou mais forte, não para se equilibrar, mas por proximidade. Eles entraram no elevador sem uma palavra. Apenas o ritmo tranquilo de seus corações preenchia os espaços sincronizados, firmes e tremendo com algo não dito. Quando a porta do apartamento se abriu, Declan acendeu a luz. O quente brilho dourado caiu suavemente sobre o chão de madeira, fazendo o lugar parecer mais com um lar do que qualquer lugar onde Evelyn já havia estado. Ela ficou no meio da sala, virou-se para ele e sussurrou, sua voz frágil, mas viva. Esta noite, eu sinto que estou realmente vivendo de novo. Como se tudo que me foi tirado, eu finalmente tenho de volta. Declan se aproximou, seus olhos cinza-azulados refletindo a calma vastidão da noite. Você não apenas pegou de volta, ele disse quietamente. Você criou algo novo, mais forte, mais brilhante. Evelyn olhou para ele, hesitação cintilando em seus olhos. E então, como se uma decisão tivesse quietamente se estabelecido em seu coração, ela pegou a lapela de sua jaqueta. Declan, ela disse suavemente, sua voz cheia de confiança. Eu quero que esta noite seja mais do que apenas a noite em que eu retorno à música. Eu quero que seja a noite em que eu verdadeiramente pertenço a você. Declan examinou o rosto dela por um longo tempo, como se certificando de que suas palavras vinham da verdade, não da embriaguez dos aplausos ou da euforia persistente do palco. Quando ele viu a certeza em seus olhos, levantou o queixo dela. Eu esperei por este momento, ele murmurou, mas apenas quando você estivesse verdadeiramente pronta, Evelyn respondeu. Não com palavras, mas inclinando-se e fechando a distância entre eles com quieta certeza. O beijo deles não foi apressado, nem selvagem. Foi um lento desdobramento de todos os sentimentos que há muito tempo esperavam para encontrar sua forma. Naquele silêncio, o que passou entre eles não foi apenas desejo, mas reconhecimento. Duas almas se encontrando novamente depois de estarem perdidas por muito tempo. Mais tarde, quando a noite ficou quieta, eles deitaram juntos na luz quente que entrava pelas cortinas. Evelyn descansou contra o peito dele, ouvindo o ritmo constante do coração dele. O braço de Declan estava ao redor dela, sua mão traçando círculos lentos em suas costas. Da mesma forma que se toca algo precioso demais para ser real. Eu amo você, ele sussurrou, a voz rouca pela ternura. Não porque você é forte, não porque você canta, mas por causa de tudo o que você é. Evelyn levantou os olhos para encontrar os dele, sua própria voz tremendo com a verdade. E eu amo você, muito antes de ter a coragem de admitir isso. Ele sorriu. Então daqueles sorrisos raros que suavizavam todas as suas arestas.
E naquele momento quieto, Evelyn percebeu que não havia mais paredes entre eles. A escuridão que uma vez os assombrara a ambos tinha ido embora, substituída pelo brilho constante de algo duradouro. Eles adormeceram, envolvidos no calor um do outro, não como duas pessoas quebradas, mas como dois corações que finalmente encontraram o lar. Uma semana depois, Evelyn mudou-se para a cobertura de Declan. Não houve pedido formal, nenhuma longa discussão. Simplesmente aconteceu naturalmente, como se cada passo de sua jornada tivesse levado até aqui. Ela trouxe uma pequena mala, alguns livros, algumas roupas e uma pasta de antigos rascunhos de canções. Declan já havia feito espaço para todo o resto, um lugar no armário para seus vestidos de palco, uma prateleira para seu chá favorito, um canto da estante reservado para seus romances. Mas o que mais a tocou não foram os confortos ou os grandes gestos, foi o jeito discreto com que ele fez daquele lugar o lar dela. O cheiro de café todas as manhãs, a música suave tocando no alto-falante de madeira perto da janela, o calor que permanecia mesmo quando ele não estava lá. Viver com Declan significava adentrar mais fundo em um mundo do qual ele uma vez tentara protegê-la. Algumas noites ele chegava tarde em casa, seu rosto mais duro, seu telefone cheio de breves conversas codificadas em italiano. Uma vez Evelyn ouviu algumas palavras, um aviso, um nome, algo sobre limpar uma bagunça. Declan nunca mentiu sobre seu passado, mas também não o explicou. Evelyn entendia que uma parte dele ainda pertencia às sombras, a um mundo governado não por leis, mas por lealdade e silêncio. No entanto, ela também sabia que não podia amá-lo escolhendo apenas a luz. Ela amava tudo nele. O homem que havia lutado através da escuridão, o homem que havia aprendido a ser gentil e o homem que, apesar de tudo, ainda acreditava na redenção. E para Evelyn, isso era o suficiente. Uma noite, quando Declan chegou tarde em casa, o punho de sua camisa branca ainda trazia fracos vestígios de sangue seco. Evelyn estava sentada à mesa da cozinha, esperando por ele com 2 xícaras de chá de gengibre. Ele parou quando a viu, um brilho de cautela cruzando seu rosto antes de exalar suavemente. "Sinto muito", ele disse, sua voz baixa e sincera. "Eu não deveria ter deixado você me ver assim." Evelyn não respondeu imediatamente. Ela serviu o chá, empurrou uma xícara para ele e disse quietamente: "Declan, eu não sou cega. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei há muito tempo." Declan afundou na cadeira em frente a ela, seu olhar pesado. "E você ainda está aqui?" Evelyn assentiu sem hesitação. "Porque eu também sei que você nunca usou esse mundo para machucar os inocentes. Eu vi o jeito que você protege as pessoas, o jeito que você me protegeu. Eu não preciso que você seja perfeito. Eu só preciso que você seja real e que nunca me afaste porque você acha que eu não consigo lidar com isso." Declan ficou em silêncio por um longo momento. Então ele estendeu a mão pela mesa e pegou a dela, seus olhos cinza-azuis mostrando uma rara e desprotegida suavidade. "Eu não mereço você." Evelyn sorriu fracamente, apertando os dedos em volta dos dele. "Mas eu escolho você. Todos os dias eu ainda escolheria você." Algo em Declan pareceu se abrir então. As paredes que ele havia passado anos construindo desabaram sob o peso das palavras dela. Ele a puxou para os braços, segurando-a tão apertado que era como se, pela primeira vez em sua vida, ele se permitisse acreditar que não precisava enfrentar a escuridão sozinho. Daquela noite em diante, Evelyn sabia que ele nunca mais se esconderia dela. Qualquer luz ou sombra que seu mundo contivesse, ela caminharia ao lado dele através de tudo. Desde o dia em que Evelyn se mudou oficialmente, a cobertura de Declan deixou de ser um espaço frio e imaculado de vidro e mármore, e se tornou um verdadeiro lar. Ela colocou flores na mesa de jantar, fotografias emolduradas nas prateleiras da sala de estar, e às vezes aumentava o volume da música,
arrastando-o para danças espontâneas na cozinha, enquanto ele tropeçava desajeitadamente através de suas risadas. E Declan, silencioso, composto e remoto, começou a sorrir mais, a falar mais livremente quando ela estava por perto. Ele ainda era Declan Hayes, o homem que possuía ruas, a figura cujo poder podia fazer metade da cidade se afastar. Mas em casa, ele era o homem que pegava a mão dela no meio da noite, que lavava louças enquanto ela cantarolava do outro lado da sala, que apoiava a palma da mão sobre o estômago dela em um longo abraço e perguntava suavemente: "Você tem certeza de que está bem?" Mesmo quando não era mais do que uma dor passageira. Amar Declan nunca significou escolher uma vida fácil, mas foi uma escolha que Evelyn nunca se arrependeu. Abaixo da superfície intimidante, havia um coração feroz em sua lealdade e ilimitado em sua devoção. E dentro dessa dura verdade, ela encontrou algo que uma vez pensou ter perdido para sempre: paz. Não o tipo que vem de um mundo sem tempestades, mas o tipo que vem de saber que quando a tempestade chegar, sempre haverá alguém firme, esperando que ela encontre seu caminho para casa. Em uma tarde quente de maio, Declan disse a ela que sua irmã viria visitá-lo. O nome dela era Francesca, quase 10 anos mais nova que ele, morando no Velvet Node com seu marido e seus 2 filhos pequenos. Evelyn sabia muito pouco sobre ela, apenas o que Declan havia mencionado de passagem durante raras conversas sobre sua família. Ele havia dito uma vez que Francesca era o último pedaço de gentileza que restava em seu coração, aquela que sempre esteve entre ele e a escuridão da qual ele nunca poderia escapar. Quando Evelyn perguntou por que ele mantinha sua irmã completamente afastada de seu trabalho, ele simplesmente balançou a cabeça, seus olhos distantes. Porque ela é a melhor parte que sobrou. Evelyn entendeu o quanto essa visita significava. Não era apenas uma reunião de família. Era um limiar, uma parte do mundo de Declan que ele estava escolhendo abrir para ela. Um passo mais profundo no eu privado e desprotegido de um homem a quem ela sempre abordara com paciência, empatia e quieto respeito. Francesca chegou em uma tranquila tarde de fim de semana, carregando um sorriso caloroso e um olhar perspicaz que tão claramente espelhava o de seu irmão. Ela abraçou Declan no momento em que ele entrou pela porta. Depois virou-se para Evelyn com um olhar de gentil curiosidade. "Você deve ser Evelyn", ela disse suavemente. "Eu ouvi muito sobre você." Evelyn riu, um pouco tímida, mas instantaneamente à vontade com o calor da jovem. "Espero que tenham sido coisas boas." Francesca piscou. "Principalmente. Mas não se preocupe. Eu sei que meu irmão tem a tendência de exagerar quando fala da mulher que ama." Declan tossiu suavemente atrás delas, e as bochechas de Evelyn coraram em um rosa profundo. No entanto, naquele único e estranhamente terno momento, algo suavizou entre os três. O ar ficou leve, fácil, quase como se eles se conhecessem há anos. Naquela tarde, eles sentaram no terraço iluminado pelo sol, onde Evelyn frequentemente lia seus livros pela manhã. Francesca contou histórias da infância deles, como Declan costumava escalar cercas para fugir da escola, como ele socava meninos que zombavam de sua irmã por causa da mancada com que ela havia nascido. Evelyn ouvia ocasionalmente olhando para Declan, que sorria mais do que ela jamais o vira sorrir, seus olhos se iluminando cada vez que Francesca lembrava outra memória. Pela primeira vez, Evelyn não via o homem temido cujo nome carregava poder por Nova Orleans. Ela via um menino com os nós dos dedos machucados, que uma vez carregava sua irmãzinha para a escola todas as manhãs, até que suas pernas fossem fortes o suficiente para andar. Francesca virou-se para Evelyn, então, sua expressão tornando-se séria. "Você sabe por que meu irmão a mantém tão perto?" Evelyn hesitou. "Porque eu fui atacada e ele se sente responsável." Francesca balançou a cabeça. "Não é só isso, você o acalma. Meu irmão e eu crescemos em um mundo construído sobre punição,
onde as pessoas só acreditavam no medo e no controle. Mas você deu a ele uma razão para acreditar em algo gentil novamente. Você não tem ideia do quanto você o mudou. As palavras de Francesca deixaram Evelyn em silêncio. Havia coisas que ela havia sentido, mas nunca se permitira acreditar. Ela olhou para Declan segurando sua xícara de chá, a luz do final da tarde traçando seu rosto forte, mas tocado por uma rara vulnerabilidade. Seu coração doeu de afeto. Depois do jantar, quando a casa estava quieta e Francesca tinha se recolhido ao seu quarto, Declan se aproximou de Evelyn na cozinha, envolvendo os braços em sua cintura. Sua voz era suave contra o ouvido dela. Obrigado por aceitar até as partes de mim que eu queria esquecer. Evelyn virou-se em seu abraço, colocando uma mão em sua bochecha. Eu amo todas as coisas que fazem você quem você é, mesmo aquelas que você não consegue expressar em palavras. Declan exalou lentamente, apertando-a ainda mais, como se em seus braços ele finalmente tivesse encontrado um lugar onde a paz pudesse repousar. Mais tarde, naquela noite, antes de partir para seu hotel, Francesca abraçou Evelyn por um longo momento. Você sabe, ela sussurrou. Esta é a primeira vez em anos que eu vejo meu irmão verdadeiramente feliz. Por favor, nunca mais o deixe sozinho. A garganta de Evelyn apertou. E você não o deixe esquecer que ele ainda tem você. A parte dele que é boa e inteira. Francesca sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sempre. Naquele breve abraço, Evelyn sentiu mais do que aceitação. Ela sentiu pertencimento. Francesca não estava apenas recebendo-a como parceira de Declan, mas como família. Era um laço mais profundo do que palavras. E para Evelyn, isso significava mais do que todas as luzes cintilantes do palco do lado de fora de sua janela. Uma semana depois que Francesca retornou ao Velvet Note, a cobertura caiu em silêncio novamente. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo que zumbia suavemente entre duas pessoas que há muito tempo se acostumaram à presença um do outro. Evelyn frequentemente sentava-se perto da janela cantando para si mesma, sua perna descansando em um banquinho de madeira que Declan havia acolchoado com uma almofada para seu conforto. E Declan, não importa quantas reuniões ou chamadas preenchessem seu dia, estava sempre em casa para o jantar, sempre lá para ouvir enquanto ela recontava os menores detalhes de seu dia. Algumas noites ele falava pouco, outras ele simplesmente a observava com aquele fraco sorriso que dizia a ela tudo o que ela precisava saber, que para um homem como ele, esta peça era amor em sua forma mais pura. Em uma noite de início de verão, enquanto o cheiro de jasmim flutuava pelas janelas abertas, Declan a chamou para a sala de estar. O velho piano, geralmente mantido fechado, brilhava sob a suave luz da lâmpada, recém-polido. Evelyn franziu a testa em surpresa. O que é tudo isso? Ela perguntou, meio rindo. Declan apenas sorriu, aquele sorriso quieto e conhecedor que sempre fazia o coração dela tremer. Ele pegou a mão dela, levou-a ao longo banco e gentilmente a guiou para sentar. Então, sem uma palavra, ele levantou a tampa do piano. Eu não toco há muito tempo, Declan disse suavemente, sua voz baixa, seus olhos fixos nas teclas pretas e brancas diante dele. Desde que minha mãe morreu, eu não o toquei. Eu pensei que se eu parasse de ouvir seu som, eu poderia parar de lembrar. Mas você me fez querer lembrar novamente, trazer de volta as partes da vida que ainda eram bonitas. Evelyn não disse nada. Declan começou a tocar lentamente. A melodia de The Way You Look Tonight, flutuando pela sala terna, familiar e cheia de emoção. Evelyn congelou. Era a canção que ela havia cantado em uma noite quase perdida no tempo, depois de uma performance no Velvet Note, quando Declan havia sentado quietamente na última fila. Ela pensou que ele não havia notado, que ele não estava ouvindo. Mas agora, cada nota sob seus dedos dizia o contrário. Ele tinha ouvido tudo.
Ele tinha lembrado de tudo, até mesmo das coisas que ela nunca disse em voz alta. Quando o acorde final desapareceu, Declan virou-se para ela. Não havia rosas nem luzes de palco, apenas o brilho dourado da lâmpada acima e o som do coração de Evelyn batendo em seu peito. Ele alcançou o bolso de sua jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. Dentro jazia um anel simples e elegante, o diamante modesto em tamanho, mas luminoso sob a luz suave. Eu não sei fazer um grande discurso, ele disse, sua voz rouca pela emoção. Mas eu sei isso. Eu não quero viver mais um dia sem você ao meu lado. Evelyn, você será a mulher que eu chamo de minha esposa? Por um momento, Evelyn não conseguiu falar, sua garganta fechada, seus olhos inundados antes mesmo de ela perceber que estava chorando. Ela cobriu a boca, assentindo rapidamente, suas lágrimas brilhando como vidro. Declan sorriu. Então um sorriso quieto e gentil, como nada que ela jamais vira em seu rosto. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantou a mão dela e a beijou suavemente antes de puxá-la para seus braços. Eles permaneceram assim por um longo tempo, sem dizer nada. Evelyn encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração, e sentiu que o mundo além dessas paredes havia deixado de importar. Eu costumava pensar que viveria minha vida inteira sozinha. Ela sussurrou. Que ninguém jamais poderia tocar a dor em mim e transformá-la em algo bonito. Mas você fez. Você não apagou minhas cicatrizes. Você apenas as tornou menos assustadoras. Declan a segurou mais apertado, sua voz um suspiro contra seu ouvido. Porque você é a única coisa neste mundo que me faz querer ser melhor. Não por dever, mas por amor. Evelyn levantou o olhar para ele, seus olhos firmes, gentis e cheios de uma quieta vulnerabilidade. Eu amo você também, ela disse. E pela primeira vez as palavras vieram sem hesitação ou medo. Amar Declan Hayes significava abraçar tanto sua luz quanto sua sombra, mas sob o brilho quente daquela lâmpada, com o fraco eco da música ainda pairando no ar. Ela sabia com certeza absoluta que tinha escolhido certo. Aquela proposta simples e sem adornos foi a promessa mais profunda que ela já havia recebido. O casamento deles aconteceu em uma suave manhã de outono, sob um pequeno arco branco drapado com flores no jardim, atrás de uma antiga capela nos arredores de Nova Orleans. Evelyn usava um simples vestido de seda que delineava sua figura graciosamente. Sem cauda longa, sem véu, apenas o suave brilho do tecido e a quieta radiância em seus olhos. Declan esperou por ela nos degraus, alto e composto em um terno preto perfeitamente ajustado, uma gravata cinza em seu colarinho, seu olhar orgulhoso ainda terno enquanto ela caminhava em direção a ele. Eles não tinham convidado muitas pessoas, apenas aqueles que verdadeiramente importavam. Francesca voou de Nova York e correu direto para os braços de Evelyn quando ela chegou. Owen e alguns membros confiáveis da equipe do Velvet Node estavam em uma fila organizada atrás de Declan, seus ternos impecáveis, suas expressões leais e calmas. O sacerdote oficiante, um homem idoso com cabelos brancos e um sorriso gentil, era o mesmo que havia batizado Francesca anos atrás. Ninguém falou naquela manhã sobre a reputação de Declan Hayes, ou os sussurros que seguiam seu nome pela cidade. Ninguém mencionou as chamadas telefônicas que ficaram sem resposta, ou as pessoas que desapareceram quietamente de Nova Orleans. Naquele dia, nada disso existia. Ele era simplesmente um noivo, um homem que amava uma mulher com tudo o que ele era, e isso para todos que estavam ali assistindo, era o suficiente. Quando Evelyn o alcançou, Declan estendeu a mão e pegou a dela com a ternura de um homem que uma vez acreditou que nunca mais lhe seria permitido segurar algo bonito. Ela sorriu, sua voz mal acima de um sussurro. Eu pensei que nunca usaria um vestido de noiva. Declan abaixou a cabeça, roçando os lábios nas costas da mão dela. E eu pensei que nunca amaria ninguém assim.
Os votos foram proferidos no ar imóvel, carregados apenas pelo suave farfalhar das folhas e pelo fraco canto dos pássaros vindo de longe. Quando o padre perguntou a Declan se ele prometia amar e proteger Evelyn em todas as estações, na tempestade ou na calma, ele não hesitou nem por um batimento cardíaco. Eu prometo com tudo o que tenho. E quando foi a vez de Evelyn, ela olhou diretamente nos olhos dele, seus dedos apertando os dele. Eu prometo. E eu nunca quero estar em nenhum outro lugar senão ao seu lado. O beijo que se seguiu foi gentil, mas profundo, como o encontro de duas almas que esperaram toda a vida por este único fôlego no tempo. Aplausos ondulavam suavemente pela pequena reunião, não altos, mas cheios de sinceridade. Nenhuma música tocava, apenas os sons do vento, das risadas, da pura emoção humana preenchendo o jardim como luz. A recepção aconteceu ali mesmo sob as árvores. Uma longa mesa coberta com linho branco estendia-se pela grama, vasos de vidro cheios de flores frescas e vinho rubi pegando o sol do final da tarde. Evelyn sentou-se ao lado de Declan, sua cabeça repousando levemente em seu ombro, enquanto Francesca contava histórias de seus anos selvagens na faculdade que a faziam rir até as lágrimas brilharem em seus olhos. Até Owen, geralmente solene, bebeu mais de um copo e fez um brinde com uma voz rouca e emotiva. A irmã de Declan abraçou Evelyn fortemente, chamando-a de cunhada e a mulher que trouxe de volta um homem que eu pensei que o mundo tinha tirado de mim. Naquele momento, Evelyn olhou para o homem ao seu lado, um que havia saído das sombras, carregando todos os tons cinzentos de uma vida que nunca foi simples. No entanto, naquela tarde, a luz do sol se refletia em seus olhos, e ela sabia que esses tons não eram mais ameaçadores. Eles haviam se tornado a tela para novas cores, os tons da felicidade. Enquanto o sol começava a se pôr, Declan pegou a mão de Evelyn e a conduziu pelo caminho de pedra através do jardim, onde cordões de luzes douradas cintilavam acima deles. Ele não falou. Ele simplesmente segurou a mão dela, apertando-a gentilmente de tempos em tempos, como se para ter certeza de que ela era real, ainda ali, ainda dele. Evelyn sorriu e colocou a palma da mão contra o peito dele, sentindo o batimento cardíaco que uma vez fora de ferro, agora batendo suavemente por ela. Não foi um grande casamento em um castelo ou uma cerimônia deslumbrante sob lustres de cristal. Foi uma união construída a partir de duas pessoas que conheceram o medo, que foram quebradas, que uma vez pensaram que viveriam seus dias sozinhas. E enquanto trocavam seus votos sob o céu aberto, Evelyn entendeu que ela não tinha apenas casado com um homem. Ela havia encontrado um lar para sua alma. Um ano após o casamento, o nome Evelyn Hayes havia se tornado um fenômeno silencioso na cena do jazz de Nova Orleans. Suas noites no Velvet Note eram agora apenas o prólogo para uma história que se estendia muito além de tudo o que ela já havia ousado sonhar. Ela havia assinado com uma respeitada gravadora independente e lançado seu álbum de estreia de 12 canções, a maioria baladas que ela mesma havia escrito, tiradas das memórias que uma vez a haviam marcado e moldado. O álbum, intitulado The One Who Heard Me, foi indicado a um importante prêmio de música em questão de meses. Os críticos descreveram sua voz como assombrosa e atemporal, carregando consigo a alma de uma velha cidade renascida. Naquela noite, sob as luzes brilhantes de um grande teatro no centro da cidade, Evelyn estava no palco segurando o microfone, seu olhar vagando para a primeira fila onde Declan sentava em seu assento familiar, o mesmo que ele havia escolhido desde sua primeira apresentação. O holofote pegou seu rosto, traçando as linhas suaves de suas feições, iluminando o quieto brilho em seus olhos. Seu vestido azul safira abraçava sua silhueta esbelta, e os saltos que ela usava a faziam parecer mais alta, mais equilibrada. Cada passo deliberado, embora cada movimento fosse uma declaração silenciosa. Ela não era mais a garota deixada sangrando em um beco escuro. Ela era uma mulher que havia transformado sua dor em luz. Quando a primeira nota subiu no ar,
A plateia caiu em silêncio absoluto. Evelyn começou a cantar uma canção que ela havia escrito durante seus primeiros dias de recuperação, quando ela ainda jazia na sala de estar de Declan, seu corpo marcado por uma dor que ainda não havia desaparecido. As letras contavam a história de uma mulher que não acreditava mais em milagres até que alguém apareceu. Não um anjo com asas, mas um homem cujas mãos gentis a envolveram e a abrigaram no meio do próprio inferno. A voz de Evelyn naquela noite não era simplesmente para a plateia. Era para si mesma, para Declan, para os pedaços quebrados do passado que de alguma forma a haviam levado até ali. Aplausos estrondosos seguiram cada canção, mas Evelyn ouviu apenas uma coisa: o ritmo constante do batimento cardíaco do homem na primeira fila e o olhar inabalável que nunca a havia deixado desde o momento em que ela pisou no palco. Após a performance, os corredores dos bastidores se encheram de produtores, gerentes, jornalistas e músicos veteranos ansiosos para apertar sua mão, agendar entrevistas, conversar sobre contratos. No entanto, Evelyn procurava apenas uma pessoa. E então ele apareceu, Declan em um terno escuro e bem ajustado, sua expressão calma, mas seus olhos queimando de orgulho. Ele não falou imediatamente. Ele simplesmente abriu os braços e Evelyn moveu-se em direção a ele instintivamente, enterrando o rosto contra o peito dele, como se tudo o que acabara de acontecer tivesse sido um sonho do qual ela precisava despertar através do calor do batimento cardíaco dele. "Você vê?" Ela sussurrou, sua voz tremendo. "Eu consegui." Não apenas de alegria, mas da quieta verdade de que sem ele, ela nunca poderia ter estado ali. O abraço de Declan apertou. Ele beijou o topo da cabeça dela e murmurou: "Eu nunca duvidei. Você nasceu para estar sob as luzes e eu nasci para sentar na primeira fila, vendo você brilhar." Naquela noite, eles pularam a festa. Eles foram para casa, para a cobertura que agora guardava a fotografia do casamento deles emoldurada na sala de estar. Evelyn tirou seu vestido de performance, vestiu um suéter macio e sentou-se ao piano, seus dedos acariciando as teclas familiares. Declan serviu 2 copos de vinho, entregou um a ela, então sentou-se ao lado dela em silêncio enquanto ela tocava um fragmento de uma melodia ainda inacabada. Eles não precisavam de palavras. O silêncio entre eles não era vazio. Era completo. O descanso perfeito entre 2 notas que finalmente pertenciam à mesma canção. No palco, Evelyn Hayes era uma estrela renascida. Mas naquele quarto, ela era simplesmente uma mulher que amava um homem com tudo o que tinha e era amada de uma forma que o mundo nunca conseguiria entender. As grandes performances continuariam. Seu nome viajaria mais longe. Mas ela sabia que nenhuma glória jamais poderia ofuscar aquela primeira noite em que ela ousou cantar novamente. Quando Declan havia sentado sob as luzes, sua mão apertada sobre o coração, seus olhos brilhando com crença. Aquele olhar a havia trazido até ali. E não importa quão grande o palco, ela sempre cantaria para ele. 2 anos depois do frio beco que uma vez definira seu destino, Evelyn Hayes estava perto das amplas janelas de sua cobertura ensolarada, observando Nova Orleans afundar gentilmente na noite. As luzes da rua acenderam. Buzinas de carro ecoaram fracamente abaixo. Cada som, cada luz carregava um sussurro da vida que ela havia vivido, uma vida que parecia distante agora, embora na verdade tivesse sido apenas um piscar de olhos. Atrás dela, Declan estava sentado em uma poltrona, lendo o jornal daquela manhã, o nome dela impresso em negrito na primeira página. No entanto, o que o enchia de orgulho não eram as manchetes ou os elogios. Era a mulher parada ali, a mulher que uma vez havia caído, que uma vez havia temido, que uma vez havia perdido sua voz e que havia se levantado novamente, passo a passo, nota por nota, respiração por respiração, até que ela pudesse mais uma vez ficar na luz. Evelyn virou-se para ele, seus olhos cheios de algo mais profundo que amor.
Ela atravessou a sala, sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. Eu estava apenas pensando, ela murmurou, sobre tudo o que passamos. Declan olhou para ela por um longo tempo, seu olhar não mais carregando o frio que o mundo associava ao seu nome. Era caloroso, terno e cheio de palavras que não precisavam ser ditas. Eu costumava pensar, Evelyn continuou suavemente, que eu não era nada além dos pedaços quebrados de um velho sonho. E então você veio, não como algum salvador perfeito, mas como alguém que olhou para os pedaços e acreditou que eles ainda poderiam formar algo bonito. Declan assentiu, sua voz baixa. Porque eu sempre soube que você nunca perdeu sua luz. Nós apenas precisávamos de uma chance para encontrá-la juntos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que Evelyn encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Nós construímos algo bonito. E eles tinham um lar, uma fé, uma vida que nenhum deles jamais acreditou que merecia. O amor deles não começou na perfeição, mas na dor, em escolher não se abandonar quando tudo parecia estilhaçado. O que eles haviam construído não podia ser medido pela riqueza ou definido por palavras simples. Era redenção, era cura, era família. A história de Evelyn e Declan não era apenas uma canção de amor entre uma jovem cantora e um homem outrora temido. Era a prova de que mesmo na noite mais escura, às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa que se recusa a ir embora para manter a luz viva. A vida sempre trará perdas, momentos que nos fazem querer desistir. Mas o que mais importa é se ainda temos a coragem de abrir nossos corações. Deixar alguém entrar para acreditar mais uma vez que o amor pode curar. E às vezes a coisa mais bonita que encontramos não está no pico do triunfo, mas no lugar tranquilo onde a dor um dia viveu. Caros ouvintes, a história de Evelyn e Declan tocou milhões porque ela fala uma verdade simples. Que o amor pode começar nas ruínas e ainda salvar o que parecia além do reparo. E você, depois de ouvir a história deles, o que mexeu em seu coração? Você já esteve no escuro esperando por alguém para estender a mão e sussurrar: estou aqui. Você não está sozinho. Conte-nos sua história nos comentários abaixo. Compartilhe seus pensamentos conosco para que nós e todos os que estão ouvindo possamos refletir, entender e sentir juntos. Se esta história tocou você, se você deseja continuar ouvindo jornadas sinceras e histórias de cura cheias de humanidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você ama. Cada inscrição, cada compartilhamento é o que nos mantém inspirados a continuar espalhando bondade e compaixão para mais pessoas ao redor do mundo. Obrigado por dedicar seu precioso tempo para ouvir esta jornada emocionante em sua totalidade. Esperamos que você fique conosco para os próximos vídeos. Histórias que tocam profundamente o coração e nos lembram da beleza que ainda resta neste mundo. Desejando a você e seus entes queridos boa saúde, paz e alegria em cada dia. Adeus por enquanto e nos vemos no próximo.